inicio, Excelência, com uma citação de Piero Calamandrei, em que ele fala: conheci um químico que, quando no seu laboratório destilava venenos, acordava às noites em sobressalto, recordando com pavor que 1 miligrama daquela substância bastava para matar um homem. Como poderá dormir tranquilamente o juiz que sabe possuir, num alambique secreto, aquele tóxico súbtil que se chama injustiça e do qual uma ligeira fuga pode bastar, não só para tirar a vida, mas o que é mais horrível, para dar a uma vida inteira indelével sabor amargo, que doçura alguma jamais poderá consolar. Munidos nessas palavras, Excelências, que venho aqui falar em nome de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e peço a gentileza que já coloquem os slides na tela. Inicio, Excelências, apontando os 3 tópicos que vou falar durante minha fala. Primeiro, nulidade da manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas durante a investigação. Segundo, nulidade pela violação do sistema acusatório e direito ao silêncio. E o terceiro, pela imperiosa absolvição do general Heleno. Inicio o primeiro ponto. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma, uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, Excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, Excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, Excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por quê, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6 EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que: desse modo, requer-se a Vossa Excelência seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado ou minimamente com índice que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após. Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui? O que quer dizer esse número? Quais são os ofícios? O ofício 12330 é o celular do general fulano. O ofício 12700 e tanto é o celular do Beltrano. Não se tem como saber. Então, o que foi pedido na fase do 402 foi minimamente uma explicação, um índice, um sumário que assim o seja, mas nos foi negado sobre o pretexto de que seria meramente protelatório. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, Excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, Excelências, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, Excelências, muito se indaga, mas
Somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que é seu ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala: é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. E com essa reflexão, excelências, eu venho para o último ponto dessa questão, que é a violação do artigo 5º da Constituição, inciso 43, em que diz o seguinte: o réu, quando do seu interrogatório, apontou o direito do uso parcial ao direito ao silêncio, no qual ele só iria responder às perguntas da sua defesa. Como vossas excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a vossas excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. Não houve nem iniciativa do parquê a consignação de perguntas, que seria até um pouco compreensível, ao meu ver. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Ao se colocar as suas perguntas, se o interrogando não responde alguma pergunta, não estaria ele coagido a responder de certa forma? 27. Repita. Então, para essa 9h27. fica muito evidente e fica claro a questão da nulidade pela violação do sistema acusatório e do direito ao silêncio.